Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e juntos, hoje nós vamos estudar Ciências da Natureza. Então, vamos começar colocando a nossa cabeça para funcionar, lembrando do que nós aprendemos na aula passada. Vocês lembram? Nós falamos sobre os diferentes tipos de solo, não é? Então, a professora mostrou o solo argiloso, humoso, arenoso e o calcário. E nós vimos que ele é importante para a nossa vida. Então, no solo, nós podemos construir a nossa casa, podemos pisar e ele serve também de abrigo para os animais. E o mais importante e mais legal é que a maioria das coisas que nós comemos, ele vem da terra, do solo. Então, ele é muito importante para a nossa vida. Lembraram? Muito bem! Agora nós podemos começar a nossa aula de hoje. Então, vamos ver o que nós queremos aprender nesse dia? Hoje nós queremos, então, perceber a diferença entre os estados físicos dos materiais, Então, hoje nós vamos mudar um pouquinho, o nosso eixo. Vamos lá para o eixo matéria e energia. Vocês lembram de uma aula que a professora Elisângela conversou com vocês sobre os materiais? Isso, ela mostrou, ali vários materiais e ela inclusive falou, sobre a importância, sobre os cuidados que devemos ter com os objetos que são pesados, que são pontiagudos, não é? Os objetos que nós não podemos colocar dentro do micro-ondas, lembraram? Então, você vai lembrando e pensando nessa aula já o que você aprendeu, porque nós vamos retomar algumas coisinhas. Então, vamos continuar? Já que nós vamos, falar dos materiais e vocês já estudaram, sobre eles, então vocês vão pensar e responder para a professora. Todos os materiais são iguais? Será? Então, lembrando, da aula da professora Elisângela, isso mesmo. Então, enquanto você vai pensando e respondendo aqui para a professora, vamos ver o que alguns colegas já responderam e enviaram para cá. Vamos ver? Os materiais não são iguais por causa que têm formas e texturas diferentes. O copo de vidro é feito de vidro e o copo de plástico é feito de plástico. Muito bem! Eu tô vendo que tem criança que tá lembrando do que aprendeu na aula com a professora Elisângela. Então, vamos continuar estudando. E falando nos materiais, nós não podemos esquecer de ver como que nós escrevemos essa palavrinha importante para a aula de hoje. Então, vamos lá? Vamos começar com as letrinhas. Então, com a letra M, a letra inicial, A, T, E, R, I, A, I e a última letra S. E agora vamos contar as sílabas. Vamos lá? Então, M-A, ma, T-E, T, R-I, ri, A-I-S, ais. Então, materiais. Então, nós temos 4 sílabas. Muito bem. Então, agora nós podemos dar continuidade ao que nós vamos falar hoje sobre os materiais. Então, vamos lá? Então, lá na aula com a professora Elisângela, vocês viram algumas das propriedades dos materiais. E hoje a professora vai mostrar mais algumas dessas propriedades. Então, a professora trouxe aqui alguns objetos para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Vamos observar aqui o parafuso. Será que nós conseguimos dobrar o parafuso, esticar o parafuso? Nós não conseguimos. Por quê? Porque uma das propriedades do parafuso é a dureza.
Então, ele não pode ser dobrado, né, esticado, porque ele é um material firme, resistente, é um material duro, né? Então, uma das propriedades aqui desse tipo de material. E aqui a professora trouxe um elástico de cabelo. Então, ó, nós podemos fazer o que com o elástico? Podemos esticar, não é? Podemos amassar, podemos dobrar, não é? Então, qual que é a propriedade que nós vamos ver desse material? É a flexibilidade. Então, esse material é um material flexível, nós podemos esticar, amassar, né, dobrar, porque ele tem flexibilidade. E uma outra propriedade, né, de um tipo de material é a solubilidade. Mas o que é isso, professora? Então, a professora trouxe aqui o açúcar e nós vamos ver, né, o porquê, né, que é a solubilidade, o açúcar, e aqui a professora trouxe, né, arroz. Então, vamos ver, né, se a professora pegar o açúcar e colocar, né, aqui na água, a professora vai precisar de uma colher. Vamos mexer aqui o açúcar. Então, nós vamos colocar um pouquinho aqui do açúcar, né, na água. E o que vai acontecer? Vamos ver? Ele vai dissolver na água, né? Ele vai dissolver. Então, isso quer dizer o quê? Que ele é um material solúvel, né? Então, a professora vai mexer, vai deixar ele ali, o açúcar vai derreter e vai se misturar ali. Então, ele é solúvel. Mas, e o arroz que a professora trouxe? Então, vamos ver. O que será que vai acontecer com o arroz? Vamos mexer aqui com a pontinha da colher. O que aconteceu com o arroz? Ele ficou inteiro, ele não se dissolveu. Então, isso quer dizer que ele não é solúvel, né? Um material não solúvel na água, diferente do açúcar. Então, isso é solubilidade, que é uma característica, uma propriedade dos materiais. Outra propriedade é a transparência. Então, por exemplo, o copo aqui que a professora usou, ele é transparente. Quando a luz, né, vai passar por ele, ela vai passar aqui, né, pro lado de fora, ela vai ultrapassar, né? Então, isso quer dizer que o material, ele tem transparência. Muito bem. Então, essa é uma das algumas das propriedades, né? E o nosso colega respondeu ali na pergunta, né, que os materiais, eles também têm textura. É isso mesmo, tá certinho, os materiais, eles podem ter também texturas diferentes. Mas além, né, dessas propriedades aqui que a professora mostrou, os materiais, eles também têm as propriedades, os estados físicos, não é? Os estados físicos. E nós vamos conhecer, né, quais que são esses estados físicos. A professora vai arrumando aqui, né, a bancada para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, nós temos os estados físicos dos materiais, né? Sólido. Como assim sólido? Então, vocês estão vendo? Esse pedacinho de madeira que a professora trouxe, ele, né, o estado dele é sólido. Por quê? Se eu tentar colocar esse material dentro de um copo, ele vai mudar a forma? Não vai, né? Porque ele é sólido. Então, ele tem uma forma própria, não é? Ele não vai modificar a forma dele aqui, né? Eu posso colocar no prato, né, em vários recipientes diferentes e ele vai continuar assim. Por quê? Então, os materiais, eles têm algumas partículas e vocês vão estudar, né, futuramente, essas partículas.
Mas hoje nós vamos imaginar que essas partículas são algumas bolinhas. Por exemplo, essas aqui, que a professora vai desenhar. E essas partículas dos materiais sólidos, elas ficam assim, ó, juntinhas uma da outra, grudadinhas, elas não se separam, né? Então, por isso que os materiais em estado sólido, eles vão ter uma forma, vão ter um corpo ali que não vai se dissolver, né, se soltar, porque essas partículas estão juntinhas, né? Então, vamos deixar aqui. E nós temos os materiais no estado líquido, né? No estado líquido. Por exemplo, a água. Então, a água, ela está aqui na jarra. E aqui a professora vai mudar a água para mostrar para vocês. Mas antes, vamos ver lá como que ficam as partículas. Então, as partículas da água, elas são diferentes daqui dos materiais do estado sólido. Os materiais em estado líquido, como a água, eles têm as partículas assim. Tem um espacinho entre elas, né? Elas têm um pouquinho mais de liberdade, essas partículas, não é? Então, o que vai acontecer? Quando a professora muda a água, ela está em um formato aqui dentro da jarra, né? Estão vendo? Mas como as partículas estão soltinhas e livres, se eu colocar no copo, a água vai se adaptar ao copo, né? Então, ela vai mudar a sua forma de acordo com o recipiente que ela está, né? Porque as partículas estão mais soltinhas, não é? Então, vamos deixar aqui do ladinho. E nós também temos os materiais que estão no estado gasoso. E as partículas dos materiais em estado gasoso, elas são muito livres, elas são, né, separadinhas assim, não é? Qual que é o exemplo que nós podemos ter, né, dos materiais? Então, as partículas, elas vão ficar assim, né, soltinhas. Então, nós podemos usar como exemplo, aqui a professora trouxe a bexiga, né? Então, o ar, ele é um material, né? Ele é matéria. Então, a professora vai encher a bexiga, né? Vamos ver. Então, olha, o ar, né, ficou ali dentro da bexiga. Então, o ar é um material também. E ele é um material em estado gasoso. Então, o material está aqui dentro. E como as partículas dele são livres, né? Elas vão flutuar. Então, aqui elas estão comprimidas. A professora colocou aqui dentro, soprou o ar e fechou. Então, elas estão juntinhas porque elas estão comprimidas. Mas, quando eu solto, né, a bexiga, o que aconteceu com as partículas, com o material que estava aqui dentro? Ele flutuou no ar, né? Então, as partículas estão todas soltinhas. E um outro exemplo de material, né, em estado gasoso, é quando a mãe coloca lá, está cozinhando, tampa a panela e quando ela tira a tampa da panela, sai aquele vaporzinho, né? Então, é estado gasoso, o vapor é estado gasoso. Ou quando nós colocamos água, a mãe coloca lá água para ferver e sai da chaleira, né? Aquele arzinho, aquela fumacinha. Também é estado gasoso, né? Que as partículas estão saindo livres, né? Elas não ficam juntinhas, como ali do estado sólido que a professora mostrou, não é? Então, por que a professora fala matéria e material? Porque matéria, né? Ele é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem volume, que tem massa, tudo aquilo que tem um corpo, não é? E os materiais que a professora mostrou, como a mesa, né, o copo, eles são feitos de matéria. E quais que são os estados físicos dos materiais, os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Então, olha lá a imagem na telinha. Então, ali a professora colocou ali o gelo, né? Porque as partículas, né? Quando a água ela congelou, as partículas ficaram ali juntinhas, né? Viraram pedrinhas. Então, elas estão nesse momento em estado sólido. E ali do outro lado, né? O copo de água
que está líquido, não é? Então, ali está no estado líquido. E o último copinho, estão vendo que está saindo um vaporzinho? Então, qual estado que está aquele copo de água? O que é aquela fumacinha, o vaporzinho? É o estado gasoso. Muito bem. E hoje a professora trouxe uma experiência bem legal para mostrar para vocês, né, de uma certa mistura que ela não é nem líquida e nem sólida. E ao mesmo tempo, né, ela é as duas coisas. Então a professora vai mostrar para vocês como fazer, né? Então a professora vai arrumar aqui para dar espaço para fazermos. E enquanto isso, vocês vão observando lá os materiais que a professora vai utilizar. Então olha só, a professora vai utilizar um pouquinho de amido de milho, um pouquinho de água e se tiver, não é? Se tiver em casa e se preferir, um corante, né? Então, vamos tentar fazer essa mistura aqui com a professora, tá? Então, olha só. A professora trouxe aqui, né, um pouquinho de amido de milho, né, um pozinho. Não precisa, né, utilizar o corante, mas se quiser, né, colocar um pouquinho do corante e misturar, pode. Então, vamos colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho só para a professora mostrar para vocês como é, né? Então, aqui vocês estão vendo que a tigelinha da professora já tá rosinha, porque a professora fez uma mistura já, deixou prontinha para mostrar para vocês, né? E nós vamos utilizar um pouquinho de água. Então, a professora pode usar qualquer recipiente, pode ser no prato, pode ser numa tigelinha, né? Então, pode colocar lá. Lembrando que precisa ter a ajuda de um adulto sempre, né, para fazer as experiências. Então, a professora vai colocar um pouquinho de água e vai misturando, né, até formar ali uma consistência. Então, não precisa pôr, né, tanta água assim. Será que a professora acertou o ponto aqui? Ó, então, ele vai ficar bem duro de mexer. Então, se for fazer em casa, precisa ter o adulto junto, porque senão vai fazer, né, vai derramar, se não cuidar, né? Então, a professora fez, foi mexendo e, ó, tá ficando durinha. Ao mesmo tempo que ela parece líquida, né, a professora tá tendo dificuldade para mexer, porque ela está também ficando sólida. Então, é essa misturinha que a gente vai fazer. E a professora trouxe uma pronta para mostrar para vocês como é. Então, vamos ver. Olha só, esse daqui a professora fez e colocou o corante, não é? Então, ficou rosinha. Então, olha só. Quando a professora bate aqui, a mão, né, ela praticamente não afunda, né? Ali subiu um pouquinho da água, mas, ó, não tá afundando, né? A professora bate, coloca a força e não afunda. Mas se a professora deixar, né, ali os dedos em repouso, olha só, o dedo da professora vai afundando, olha, afundou o dedo da professora, né? Então, ele estava sólido, né? A professora bateu, ó, colocou força, ele não afundou, mas se deixar em repouso, né, vai afundar. Então, ó, a professora vai tentar tirar. Olha como ele tá sólido, né? Difícil de tirar, ó. Então, a professora vai apertar. Então, a professora apertou e agora eu vou soltar na minha mão, ó. Olha o que aconteceu. Nossa, e por que será que aconteceu isso? Lembram das partículas que a professora fez o desenho? Das bolinhas? Então, as partículas da água que são soltinhas, elas, né, o espacinho que tinha entre elas se misturou ali com as partículas do amido de milho, né? E aí, então, quando ela está num recipiente acomodado, né, ela está em estado sólido, porque as partículas se juntaram. E quando a professora, né, pega e aperta, vai comprimir ela, também vai ficar em estado sólido. Mas se eu soltar, né, essas partículas, se elas não tiverem um recipiente, elas vão ficar livres e vão, né, escorrer pela mão da professora, ó.
Então, é a mistura, né, do sólido que quer ser líquido, do líquido que quer ser sólido, né? E vocês podem tentar essa experiência em casa, não é? Então, vocês aprenderam sobre as partículas? Muito bem! Então, agora nós vamos lá para a nossa atividade que vocês receberam em casa. Então, vocês já têm essa atividade que receberam da escola, né? E nós vamos fazer essa atividade agora junto com a professora. Então, vamos ler lá. No número 1, observe as imagens e escreva o estado físico da matéria. Então, temos o banco de palavras ali, né? Então, tá ali a primeira palavrinha, líquido, depois sólido e gasoso. Vocês podem olhar lá na palavrinha para escrever. E tem os desenhos ali embaixo. Então, tem a panelinha ali com o vapor. O que é o vapor? Tem a torneira caindo a água. O que é a água ali que está caindo? Que estado que ela está? Depois tem o gelo. Qual que é o estado que o gelo está? Como que estão as partículas do gelo? Então, nos espacinhos abaixo, vocês vão escrever qual é o estado que cada desenho está. Aí, nós vamos lá para o número 2. Marque a opção em que a matéria está no estado sólido. Então, tem a opção ali, suco. Será que o suco está no estado sólido? Depois a opção ar e depois a opção pedra. Qual deles que está em estado sólido? Vão marcar o X. E no número 3, marque a opção em que a matéria está em estado gasoso. Então, tem a opção leite, a opção vapor da água e a opção cadeira. Então, vão pensar, lembrar do que a professora ensinou e responder bem bonitinho em 10 minutos. E eu já volto para corrigir.
aí, crianças, conseguiram fazer a atividade? Então vamos corrigir, né? Então aqui no número 1, vamos observar o desenho. Então o vapor, o que o vapor é? O que a professora mostrou ali das partículas que estão livres? Então o vapor, então é estado gasoso. Então vamos escrever, né? Então gasoso. E a torneira, né, que está caindo ali a água? A água está em qual estado? A água está em estado líquido. Então, vamos escrever. A água está em estado líquido, né? E o gelo? Como que estão as partículas do gelo? Elas estão juntinhas. Então, quer dizer que está em estado sólido, não é? Então, vamos escrever. Sólido. Muito bem. Então, gasoso, líquido e sólido. E agora vamos para as outras opções. Número 2. Marque a opção em que a matéria está no estado sólido. O suco está no estado sólido? Não, ele está no estado líquido. E o ar? Também não, né? Estado gasoso. E a pedra? A pedra sim está no estado sólido. E agora o número 3, né? Vamos marcar a opção em que a matéria está em estado gasoso. É o leite? Não. É o vapor da água? Sim, a professora explicou, né? Do vaporzinho da chaleira, da panela. E a cadeira, né? Ela está em estado sólido. Muito bem, então chegamos, né, ao final da nossa atividade. Obrigada às crianças que participaram. Vocês responderam certinho. E além dessas propriedades, né, da textura, né, dos diferentes tipos de materiais, nós vimos que eles não são todos iguais, né? Então, além dessas propriedades da textura, nós temos também as outras que a professora mostrou. E nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era identificar, né, os diferentes estados, né, físicos dos materiais. Então, eu espero vocês na próxima aula aqui no Vem Aprender em Ciências da Natureza. Até logo! Vem aí, Educação Física. Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago, da Escola Maria Coutinho, e eu estou com a ajuda do professor Patrick, da Escola Fioravante, e a professora Juliana, da Escola Minervina. E a gente vai abordar os assuntos do tema da unidade 8 de vocês, da disciplina de Educação Física. Hoje a gente trouxe para vocês o tema de ginástica de consciência corporal, relacionando com a ginástica de condicionamento físico. E a gente vai procurar expor e explorar algumas atividades que ajudem vocês a desenvolver melhor a coordenação motora geral, para que vocês ampliem o repertório motor e ampliem também, melhorem a noção de espaço e de tempo. Como que a gente vai fazer isso? Através da ginástica. O professor Tiago gostaria de lembrar a vocês a importância, né, de vocês terem bons hábitos de higiene, bons hábitos de alimentação, que já foi falado nas aulas anteriores. Eu lembro muito bem quando a nossa querida professora Ana Paula citou, né, as 3 regrinhas de ouro, né, que é o cuidado com a higiene, o cuidado com a alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas. Isso é muito importante para vocês e a gente começa a explicar para vocês de qual ponto a ginástica ela é utilizada desde os homens primitivos, desde os homens pré-históricos, a ginástica já está presente. Quando os homens, o homem primitivo, né, eles precisavam saltar, correr, pescar, escalar, se proteger. E o que eles faziam? O que eles precisavam? Movimento.
E daí para frente, os soldados da Grécia, onde é o berço da civilização, eles começaram a realizar a ginástica como preparação dos seus soldados para realizar essas guerras, né? O combate entre as cidades-estados daquela época, as comunidades. Dentro disso, a gente chega num momento onde os soldados praticavam a ginástica utilizando subir e descer, desmontar e montar o cavalo. Eles trabalhavam também com lutas. Vocês também vão ter nesta mesma unidade conhecimento sobre luta, né? Com lutas com os nossos professores de educação física. E a partir daí a gente localiza as nossas atividades de hoje. Nós iniciamos a nossa atividade com um aquecimento muito bacana para que vocês possam preparar o corpo para a gente realizar todas as nossas atividades. Não é mesmo, professores? Vamos então começar com o nosso aquecimento. A gente preparou para vocês. Então a gente demarcou o solo com cordas azuis. Você aí na tua casa pode utilizar um calçado, né, tampinhas e outros materiais para vocês fazerem. Os professores ficarão atrás da corda azul e os professores seguirão os comandos. Vamos lá então, professores? Correndo de frente, voltando de frente, correndo de costas, voltando de costas, correndo de lado, professores, deslocamento lateral, voltando no deslocamento lateral. Isso, professores. O professor Tiago vai pedir para vocês fazer salta, trava, salta, trava. Vamos fazer? Foi. Salta, trava, salta, trava, salta, trava, salta, trava, salta, trava. Na volta nós já vamos fazer tocando no joelho e deslocando. Vamos virar? Toca no joelho e vem. Ok. Agora tentem tocar nos calcanhares na hora do deslocamento. Foi? Muito bacana. Faz voltando, tocando nos calcanhares. Bacana. Então, a partir desse momento que os professores já fizeram a atividade de aquecimento, a gente vai direcionar um alongamento aí junto com vocês. Quem ainda fez o aquecimento aí, tem alguma coisa atrapalhando perto de vocês? Abriram o espaço da forma correta para a gente realizar as atividades? Então, se tem alguma coisa aí no meio do caminho, na frente do sofá, que possa atrapalhar, correr risco, move ele para o ladinho, pede a ajuda dos pais, que agora a gente precisa fazer o nosso alongamento. Peço aos professores que se posicionem. A gente vai começar com as pernas fechadas, tá? Aí eu peço que os professores dobrem o joelho, flexionem o joelho e estendam os braços com as mãos entrelaçadas. Aguarda um pouquinho, desenrola o movimento, girem os ombros para trás, girem os ombros para frente, deixa o braço aberto, encosta a orelha no ombro, encosta a orelha no outro ombro, repete do lado contrário e repete mais uma vez do outro lado. Desenrola o movimento, faz aí, ó, coloca o bracinho na frente, esse braço vai servir de referência do apoio e equilíbrio. Eleva o joelho e olha num ponto fixo, olha sempre no mesmo lugar. Solta o movimento suave, eleva o outro braço, equilíbrio, eleva o joelho e mantenha. Solta devagar, coloca a pontinha do pé no chão lá junto com o professor Tiago. Faz a bolinha, soltando a articulação do tornozelo.
vai para o outro lado e faz a bolinha no chão. Ok? Agora eu gostaria que você afastasse um pouquinho a perna junto com a gente aqui, tá? Coloca os bracinhos à frente, como se estivesse segurando a bolinha, e a gente vai buscar o solo lentamente. Você chegou no solo? Agora faça um pouquinho de movimento com as mãos indo para frente, só um pouquinho. Agora volta esse movimento. Vamos repetir? Algum movimento para frente e voltar o movimento. Ok, essas duas mãos que estão no chão, elas vão somente passar para o lado da perninha e apoiar as duas mãos. Passar para o outro lado e tocar próximo ao pé. Professor, eu não chego no pé. Você vai até o seu limite. Você vai voltar para o meio. Você vai apoiar no chão, fechar as pernas e voltar desenrolando aos pouquinhos. A cabeça vai ser a última. Pois muito bem, a gente já realizou o nosso aquecimento, a gente já realizou o nosso alongamento e agora a gente precisa explorar as atividades com relação ao nosso conteúdo. E eu trouxe para vocês, com o apoio dos nossos professores, e eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a professora Nicéia também, que nos auxilia na produção de material, na produção do nosso plano de aula para que seja possível essa atividade. E nós vamos agora para a primeira atividade. Eu vou pedir para os professores se posicionarem perto do colchonete. E a atividade acontece exatamente assim. Os professores, o professor Patrick já tomou posição e agora é importante ele saber que cada vez que ele saltar sobre o colchão, o colchonete, ele fará uma postura de deitar no colchonete e depois ele vai realizar um movimento de abdominal, que é um exercício da ginástica. E cada vez que evoluir, vai aumentar para 2. Se ele saltar 2 vezes, ele também terá que fazer 2 abdominais, ok? Então o professor Patrick vai fazer a demonstração, peço que seja lenta a demonstração, tá, professor? Vamos lá? Saltou e ele foi para o colchonete realizar a postura corporal do abdominal. Realizou um abdominal. A professora Juliana, por gentileza, a professora Juliana tome posição. Então ela já vai fazer o salto lá sobre o colchonete e depois ela vai fazer a postura do abdominal. Ela vai se colocar no colchonete e realizar o movimento. Pode levantar, professora, muito obrigado. O professor Patrick vai dar sequência na atividade, né? Ele vai saltar quantas vezes, professor? Mostra para a câmera. Muito obrigado, 2 vezes. Vamos lá, professor Patrick? 1 vez, 2 vezes. Foi para a postura do abdominal, 1 vez, 2 vezes. Ótimo, professor, parabéns. Vamos lá, professora, no número 2. A professora já está tomando posição. Isso, né, professora? Está desorganizada ali. 2 vezes, ela vai passar para a posição do abdominal. E 1 vez, 2 vezes. Bacana, professora, muito bem. O professor Patrick, ele vai fazer agora a atividade dando sequência até o professor dar o comando para ele. A professora Juliana vai acompanhar. Professor Patrick, nós podemos fazer a atividade agora com 3 repetições, ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Abdominais, 3 também. 1, 2, 3. Bacana, professor. Dá aquela respiradinha, se posiciona novamente. Dá aquela respiradinha. E agora o professor vai fazer com 4 repetições. Pode ser, professor? Vamos lá. E
Vamos lá, com 4 repetições. 1, 2, 3, 4. Posição do abdominal. Tá suando já, professor? 3, 4. Parabéns, professor. Nós estamos vendo já que o professor já está transpirando um pouquinho, né, professor? Tá bacana. Então agora a gente precisa dar sequência às nossas atividades. O desafio dos professores agora é fazer o apoio de quadrupedia. Para ficar mais claro para nossas crianças da rede de ensino municipal, é tocar com a mão após o limite do colchonete, e eu vou pedir para o professor Patrick para ele usar apenas um deles, né? Em virtude da nossa proteção. Peço também que a professora Juliana fique posicionada apenas atrás, tá? Vamos exemplificar com o professor Patrick, ok? Então o professor vai fazer o seguinte, ele vai posicionar as suas mãos depois do colchonete, porque ele fez o deslocamento com as mãos, e agora o professor vai levar, né, conduzir as suas pernas por cima do colchonete. Vamos fazer, professor? Mostrar para as crianças? Foi! Pode levantar, professor. Então, a professora Juliana agora também vai poder demonstrar para a gente, né? Ela já está fazendo o deslocamento com as mãos em quadrupedia e ela vai trazer os seus pés em direção à frente do colchonete. O professor Patrick vai continuar a atividade, ele vai dar sequência na atividade e a gente vai repetir 4 vezes. Pode ser, professor? Então, o professor já repetiu uma vez. O professor Patrick já fez a travessia do colchonete e pulou, passou do colchonete. Agora o professor vai dar sequência na atividade, já passou as mãos, terceira vez e passou pelo colchonete. Professor, ainda falta a quarta repetição. Professor, eu não tenho um colchonete em casa. Você tem um tapetinho em casa? Você tem uma almofada em casa que não seja muito alta para dificultar a passagem das pernas sobre o obstáculo? Pode pegar outro material que seja compatível, que dê para realizar a atividade. O professor Patrick está me olhando, mas ele deve mais uma repetição. Vamos lá, professor? E passou! Beleza! Ótimo! Meus parabéns, professor Patrick. Arrebentou. Então agora a gente precisa fazer a nossa terceira atividade e essa atividade envolve posturas corporais, posições do corpo, né? E a gente vai tentar recuperar algumas ideias de posições corporais que vocês já viram com os seus professores de educação física lá dentro da escola de vocês. Essa atividade a prof. Juliana já sinalizou para o professor e ela inicia na posição sentado, né, professora Juliana? E a postura leva as pernas estendidas. Depois, o professor Tiago dará o comando para a professora Juliana tocar no pezinho. E a professora Juliana vai alcançar os seus pezinhos. Ela vai tentar, eu sei que vai. E aí, depois a professora Juliana vai fazer um gesto de balanceio, né, professora Juliana? Faz o gesto do balanceio aí para as crianças verem em casa. E depois ela vai tentar ficar em pé, pessoal, tá bom? A gente vai conseguir junto com os professores de educação física aqui, que são atletas, né, professora? Vamos conseguir. Agora a professora já está entrando na posição, pernas estendidas, professora. Ela vai entrar na posição 1, 2, 3, 4, 5. Faz o balanceio, prof. E na hora de subir, é sem as mãos. Vamos ver se vem? Vamos ver se vem, prof? Vamos lá? Opa, agora vai, prof. Ah, ela subiu. Tem que dar um descontinho, né, prof? Mas arrebentou. Toca aqui, prof. Arrebentou. Professor Patrick, por favor, tome posição, professor. Sentadinho. Estica os braços, estende os braços, professor. Vai até o limite, professor.
Lembrando, crianças, é até o limite de vocês, tá? Ninguém vai se machucar, ninguém vai causar lesões nas crianças, tá? Professor Patrick, até onde você consegue? 1, 2, 3, 4, 5. Balança, professor Patrick. Balançou, vai embalar. E agora, professor? E agora, profe? Ah, garotinho! Parabéns, Patrick! Beleza, cara. Vamos lá, então, ó. Essa atividade, ela foi a nossa terceira atividade e ela explorou o movimento dos professores. Quando o professor fica com as pernas estendidas e o tronco mais elevado, ele está fazendo a posição carpado, tá, crianças? Quando o professor assume a postura de fechar mais os joelhos perto do peito, ele está fazendo a posição grupada para ficar na posição em pé, ok? Daí o nosso conteúdo de consciência corporal, ok? Professores, temos um novo desafio para nós fazermos. Professor Patrick, me acompanha, por favor? Professora Juliana? Então aqui está o nosso desafio. Os professores precisam conduzir essa régua para um outro espaço. Professor Patrick, se aproxime da atividade, por favor. Então, como vocês estão vendo, tem uma régua e ela está sobre o refil de papel higiênico, né? Está vazio. E a régua está sobre essa estrutura. O professor precisa fazer o quê? Ele precisa levar esta régua até a outra base. Só que o professor vai para o lado direito dele, porque se ele usa o pé direito, fica mais apropriado, fica mais simples ele girar o seu corpo e colocar sobre a base. Não é mesmo, professor Patrick? Então, acompanhe com a gente o exemplo. Depois que ele salta, ele vai recuperar a sua posição para conduzir a régua na outra base. Salta, prof. Saltou, voltou para o meio, a prof. Juliana vai dar um apoio ali e o professor Patrick já está colocando na outra base. Olha o salto de novo, voltou e ele vai controlar, coordenando o movimento. Não conseguiu, as crianças em casa, coloca de novo o objeto. Eu fiquei pensando, professor, e se eu não tiver a régua aqui em casa? Na verdade, vocês têm, né, do material da prefeitura, mas você pode improvisar também um toquinho daquele sarrafo de madeira mais leve, mais fino. E aí você pode utilizar a mesma atividade fazendo o deslocamento. E a base, ao invés de rolinhos, poderia ser caixas de sapato vazias, por exemplo, né? Então vamos acompanhar, o professor já está concluindo a atividade dele. Ele utilizou o pé direito. Parabéns, professor Patrick, arrebentou. Prof. Juliana, demonstra pra gente lá, por favor. Ok, vamos lá. A professora Juliana tomou a cautela de arrumar o material. Já está se preparando. Olha o cuidado da professora Juliana. Que delicadeza. Bacana, professora Juliana. Vamos lá. Salta e volta, né? O professor Patrick está no apoio. Arruma, professor Patrick. Isso. Bacana, professora Juliana. Saltou, voltou e ela vai conduzir para outra base. Ótimo. Saltou, voltou e vai conduzir para a última base. Com calma, né? Tranquilo. Ótimo. Você que está em casa, bate palma também, porque ela se dedicou muito, hein, crianças? Você vai conseguir em casa também. Crianças, nós temos mais uma atividade, vamos fazer rapidinho. É lá na frente e a gente vai utilizar essa estrutura aqui, ó. Se você recortar um pouquinho de papelão, você consegue fazer também com um pouquinho de barbante, tá? Um quadrante de papelão colando as extremidades, ok? E amarradinho. Vamos lá então, professores.
Posiciona lá. O professor precisa fazer dentro direita, dentro esquerda, dentro trás e dentro frente. Dentro direita, dentro esquerda, dentro atrás, dentro na frente. Ótimo! E ele está continuando a atividade lá, ó. Dentro, frente, dentro, trás, dentro, direita, dentro, esquerda. Pode concluir, professor, muito obrigado. Então essa atividade também remete à nossa atividade de condicionamento físico e as noções de espaço e de tempo. Nós vamos concluir por aqui e a gente diz para vocês que se protejam, que vocês se organizem, continuem higienizando as mãos, continuem se protegendo, que em breve nós estaremos todos juntos dentro da escola, né, com saúde e com segurança. Eu quero agradecer a todos que participaram da nossa unidade hoje, tá? Quero deixar um grande abraço para o pessoal da Escola Maria Coutinho e dizer que eu agradeço pela oportunidade, tá? Trabalhamos nosso conteúdo sobre ginástica de condicionamento físico, ginástica de consciência corporal. Eu espero que vocês tenham gostado das atividades, reproduza a atividade e mostre para o seu professor da escola, ok? Com isso eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau. Hello, crianças! How are you? I hope you are great! Espero que vocês estejam todos bem. Estão animados para a nossa aula de hoje? Ah, que bom, ó! Hoje a teacher está com duas bonecas. Ó, uma boneca que essa boneca é uma boneca Abayomi. Essas bonecas são de uma amiga minha, a Lara. A Lara tem uma coleção de bonecas negras. Isso! E eu vou contar uma coisa para vocês. A Lara mora nesse livro aqui, Lara's Black Dolls. Hoje a teacher vai ler esse livro para vocês. Talvez algumas crianças já tenham lido, já conheçam o livro em português, que é o título As Bonecas Negras de Lara, em português, né? Foi escrito primeiro em português, depois que foi traduzido para o inglês. A autora desse livro se chama Aparecida de Jesus Ferreira. Ela é professora e ela escreveu inspirada na sobrinha dela, que é a Lara. Então, vamos ver? Vamos ler o livro da Lara? Let's go! Vamos aqui na bancada com a prof, ó. Vou deixar as bonequinhas aqui. E vamos ler Lara's Black Doll. Então, a Lara, ela tem dois amigos da escola que gostam muito de brincar com ela e sempre vão na casa da Lara para brincar, ó. Os amigos dela são a Paula e o Sérgio. Olha eles aqui. Isso! Um dia, eles estavam na casa da Lara, eles não sabiam do que brincar, então eles decidiam tirar na sorte para escolher a brincadeira, né? E sabe o que eles decidiram fazer? Contar histórias sobre bonecas. Olha que delícia! Então, cada um contou sua história, né? E a primeira a contar a história foi a Lara. E a Lara contou a história sobre as bonecas Abayomis, que ela aprendeu, sabe com quem? Com a bisavó dela. A bisavó dela se chama Maria. Então, hoje a teacher vai ler a história que a Lara contou aqui no livro. Vou ler em inglês. Prestem atenção ali com o ouvidinho para ver se vocês pegam alguma palavrinha, certo? Então, let's read. Lara's great-grandmother told her that her ancestors came from Africa to Brazil. There are several different countries in the African continent. When they were brought to Brazil in boats, the children cried because the trip was very long and this made them very tired. So the mothers found a way to making dolls for their children so they could play and not feel so tired. The dolls were made with small pieces of fabric from the mother's clothes. The mothers would tear pieces from their own dresses and they would create dolls
from the pieces of fabric. The mothers were very clever, and they made several marvelous, colorful dolls. All these beautiful dolls were made only by using nuts. They had no seams. These dolls were called the Abayomi dolls. Lara told Paula and Sergio that if they wanted, one day her great-grandmother would make some dolls with them and they would be wonderful dolls. Lara's great-grandmother told that some people think these dolls bring happiness and joy. The word Abayomi is from the Yoruba language in Africa. Abai means meeting and Omi means precious. So when you put those two words together, you have Abayomi, which means a precious meeting. And that is what it was, a precious meeting between the dolls and the children. Então, essa foi a parte da Lara na história. Se vocês não conseguiram entender tudo em inglês, não tem problema. A teacher só estava lendo aqui porque esse é um livro muito bonito e para vocês irem acostumando o ouvidinho com a língua inglesa, com a pronúncia do inglês, mas não tem problema se vocês não conseguirem entender tudo agora, vocês ainda estão aprendendo, né? Mas tem algumas palavrinhas que eu falei aqui que vocês já conhecem. Quem conseguiu escutar? Ah, muito bem. Dolls, tem bastante dolls aqui, né, que a gente já aprendeu. Dolls é bonecas. A palavrinha mother, que é mãe. A palavra tired, vocês já aprenderam também. O que mais? Dress, né? Tem uma parte ali que fala do vestido, que a teacher já ensinou. Então tem algumas palavrinhas aqui que vocês já conhecem, né? Então, agora vamos ver a história em português, né? A teacher vai comentar um pouco. A Lara contou que a bisavó dela, her great-grandmother, contou para ela que quando seus ancestrais vieram, né, eles vieram da África para o Brasil, em navios, né? E era uma viagem muito longa, então as crianças choravam, né? Porque era uma viagem longa e elas ficavam cansadas. E elas não tinham brinquedo ali no navio, nada. Então as mães dessas crianças, olha que mães mais inteligentes, tiveram a ideia de fazer bonecas, rasgando os seus próprios vestidos, né? Com o tecido dos vestidos, elas rasgavam o pedacinho do tecido do vestido e faziam bonecas com nozinhos, né? Essas bonecas não têm nenhum tipo de costura, são feitas só com nós. E essas bonecas foram chamadas de Abayomi. Essa palavra, Abayomi, vem da língua Yorubá, uma língua da África, que significa encontro precioso, né? Em inglês, precious meeting, né? Que foi um encontro precioso entre as crianças e as bonecas. Então, muito bem, essa foi a história da Lara. Vocês acham que acabou? Não acabou não, porque ainda, eu lembro que eu falei que são 3 amigos que a Lara tinha, né? São 3 amigos, a Lara e mais os 2 amigos dela, a Paula e o Sérgio. Muito bem, então na próxima aula nós vamos escutar a história do Sérgio. Hoje foi a história da Lara, mas na próxima aula tem mais, beleza? Ah, muito bem. Então vamos agora lá para a tela com a teacher, ver os nossos slides. Então, como eu falei para vocês, a Lara tinha 2 amigos, a Paula e o Sérgio. Olha a fotinho deles aqui. E eles são amigos, são friends, amigos, friends. Vamos para o nosso game de hoje? Hoje o nosso game é sobre a história. Ah, let's go! Então, uma perguntinha. Com quem Lara tinha aprendido a história das bonecas Abayomis? Ela aprendeu com a mãe dela, her mother? Acho que não. Ela aprendeu com a avó, her grandmother? Aprendeu com a avó? Ah, a teacher não lembra, a teacher tá com a memória meio fraquinha, foi? Não, né, teacher? Foi com a bisavó, her great-grandmother. Isso! Very good! Vocês prestaram bem atenção, a Lara aprendeu com a bisavó dela. E eu vou contar aqui pra vocês
A bisavó dela contou que os ancestrais vieram da África para o Brasil, né? A África é um continente, o continente africano, que tem vários países. E aqui está o nosso país, o Brasil. Então eles tinham que atravessar o Oceano Atlântico para chegar até o Brasil. E acho que as crianças ali do 5º, do 4º ano já devem estar aprendendo isso na escola. Não era uma viagem que eles queriam fazer, né? Foi uma viagem forçada. Então, né, pensa as crianças lá sem nenhum brinquedo nessa viagem forçada. Como a Biomi realmente tem um significado, né, que é de resistência para essas crianças, para essas pessoas, né? Então, aqui a teacher vai mostrar o mapa em inglês. Vocês notaram que o nome do nosso país em português é com S, não é? Em inglês, ele fica com Z. Brasil, mas a gente fala parecido. Brasil, com Z. África, em português, tem acento. África. Em inglês, a gente fala Africa e não tem acento. E Oceano Atlântico é Atlantic Ocean. Very good. Próxima perguntinha. Como os ancestrais da Lara vieram da África para o Brasil? By car? Vieram de carro? Não, né? Não tinha como atravessar o oceano de carro. Ou será que foi by plane, de avião? Não, acho que naquela época nem existia avião, né? Então foi by boat, foi de navio que eles vieram. Very good, crianças. E como que as crianças se sentiam nessa viagem? Vocês se lembram lá? No livro falava que elas se sentiam cansadas. Lembram como que é cansados em inglês, que vocês aprenderam já? Isso, tired, cansadas, era uma viagem muito longa. Então, e se for pensar, por que elas se sentiam tired, que nem a teacher falou ali na hora do mapa? Eles saíram lá do lugar onde eles moravam, do continente deles, para vir forçados para o Brasil, porque eles depois iam trabalhar como escravizados. Então, né, pensa que situação difícil para aquelas crianças, para aquelas mães. Pensem como a boneca foi importante para as mães, né? Trazerem um pouco de conforto para suas crianças. Então, né, pensem como essa boneca é importante e até hoje ela tá ali, né, como um símbolo. Então, a solução que essas mães acharam foi fazer as Abayomis, as Abayomi Dolls, as bonecas Abayomis. E vocês se lembram o que a palavra Biomi significa? Lembram lá? Falem em português primeiro. Isso, encontro precioso. Que em inglês fica Precious Meeting, que foi um encontro precioso entre as bonecas e as crianças. Então, no livro aparece que cada criança do livro tem a sua família, né? A Lara, ela mora em 2 casas. Uma parte da semana ela mora com a mãe, com her mother, e uma parte com o father dela, né? Uma parte com a mãe, uma parte com o pai, né? E vocês já aprenderam, né, como que fala as partes da família em inglês, algumas. Então vamos revisar. Mother, mãe, repeat, mother, father. E a Lara, ela é filha, então ela é daughter. Daughter, very good. O Sérgio, ele mora com os 2 pais, né, com a mãe e o pai na mesma casa. Então tá aqui a mother, o father do Sérgio, e ele, como ele é menino, ele não é daughter, ele é son, é filho. Mother, father, son. A Paula, ela mora com a avó dela, her grandmother, né? Então, mother é a mãe. E pensa, né, que a nossa avó é a mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai. Então, ela é mãe 2 vezes, ela é uma grande mãe. Então, grandmother, vó é grandmother. No livro não fala se ela mora com o vô também, mas a teacher colocou aqui o avô para vocês aprenderem como que é avô em inglês. Se vó é grandmother, vô é grandfather, né? E neta, como é que é? Granddaughter, uma grande filha, né? Se for, e neto seria grandson, né? Daqui, ó, grandmother, repeat, grandmother, grandfather e granddaughter. Very good, vocês estão muito lindos repetindo.
E a Lara contou com quem que ela aprendeu a história? Com her great grandmother, a sua bisavó. Então pense, bisavó é a mãe da nossa avó ou a mãe do nosso avô. Então ela é vó 3 vezes, olha. Great grandmother. Very good. Repitam. Great grandmother. Great grandmother. Very good. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos ver a história do Sérgio. Então, um beijo. Até lá, ó. A Lara também tá aqui dando bye bye pra vocês e bye bye.